E eu quero lembrar que nós estamos numa série de mensagens. E você que está conosco pela primeira vez, você pode assistir as outras duas pelo YouTube, no Altar de Deus e qual que era a outra mesmo? Aprovado diante de Deus. Aí você vai entender melhor ainda essa terceira mensagem. Então, repetindo, o respaldo do céu, a autorização divina, o carimbo de aprovado, nos é dado principalmente pelo que fazemos quando estamos sozinhos. No Evangelho segundo escreveu Mateus, no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 1 diz assim: guardai-vos de fazer a vossa caridade e boas obras, ou obras de justiça, diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. Caso contrário, não tereis qualquer recompensa do vosso Pai, que está nos céus. Ou seja, quando você estiver trazendo o seu litro de óleo, os seus 2 quilos de alimento, os seus 20 sacolões, faça isso por amor ao próximo. Se você trouxer 1 litro de óleo, 2 quilos de alimento, 20 sacolões, para ser visto, ainda que seja pelo obreiro que recebe o sacolão, a sua recompensa é apenas à vista do obreiro. Mas se você faz para que aquele alimento chegue em alguém que está precisando, então a sua recompensa vem do Deus Criador dos céus e da terra. Por essa razão, quando deres um donativo, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando deres uma esmola ou ajuda, não deixes tua mão esquerda saber o que faz a direita, para que a tua obra de caridade fique em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Pausa. Pergunta para o seu vizinho aí: será que tem alguém que recompensa melhor do que o Criador dos céus e da terra? E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o vosso galardão. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Ser irrepreensível para a glória de Deus é tornar-se alguém capaz de não fazer nada pensando primeiramente em si mesmo. Meu primeiro propósito, glorificar a Deus. Meu segundo propósito, ser canal de bênção. Porque quando eu me preocupo em abençoar o outro, a Escritura diz que aquela bênção que eu estou produzindo para o outro é a mesma que Deus enviará sobre a minha vida. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, ao dizer: se eu pensar só nos outros, o que será de mim? Se você pensar só nos outros, sabe quem que vai se ocupar especialmente com você? Aquele que criou o outro e também criou você. Isso é muito difícil, irmãos. Não é fácil. Até dentro do casamento é uma miséria. É um relacionamento de troca. É um relacionamento onde um dá para o outro e se recebe do um. E o casamento é um ambiente onde mais deveria refletir a vida entre o ser humano e Deus. E como nós somos chamados para imitar a Deus, nós deveríamos ser primeiro aquele que dá. E se vier de volta, maravilha. Se não vier, eu vou continuar dando. Porque assim é Deus. Ele continua te amando, me amando, mesmo que não correspondamos como Ele merece ser correspondido. E assim todos os filhos de Deus que querem viver de modo irrepreensível para a sua glória, deveriam decidir viver no seu coração, fazendo bem, mesmo que a pessoa não mereça. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do teu perdão. Quem merece?
merece aqui o amor de Deus? Levanta a mão, por favor. Quero conhecer-te, ó extraterrestre. Ninguém merece, irmãos. Vamos falar sério, né? Nós não somos fáceis não, hein? Eu, pelo menos, não me vejo assim tão facinho. Mas graças a Deus pelo Espírito Santo, que habita em mim e em ti. E Ele vai nos transformando, para nos fazer irrepreensíveis para a glória de Deus. E eu repito, irrepreensível não é um status de cristão. Irrepreensível é uma maneira de viver, a qual atrai para nós o respaldo de Deus, a presença de Deus, a aprovação de Deus. Quando você for orar, não se preocupe mais se vão achar bonita a sua oração. Quando pedirem para você orar, não diga eu não sei orar. Quando falarem, ore por favor, pede para o apóstolo. Olha, tem oração de muitos apóstolos, de muitos pastores, que não passa do teto, porque é oração bonita de um coração podre e contaminado, com aparência religiosa, mas que nega o poder de Deus com a sua maneira de viver. Quando pedirem para você orar, abra sua boca, e deixe o Espírito de Deus trazer as palavras do seu coração, guardada a devida proporção, com senso de localização. É na hora do almoço. Não vamos fazer que nem fazia o seu Herbert Capsule e o meu irmão Lúdio, o pastor Lúdio, lá em Santa Catarina, na casa do seu Herbert Capsule, onde morava o seu Herbert Capsule, e meu irmão Lúdio estava hospedado lá, fogão de lenha, aquele com aquela base de metal. Na hora da refeição, as criaturas iam orar, um orava 40 minutos e o outro orava meia hora. Oração sincera, fervorosa, regada de amor na hora errada. Quando você está num grupo e a oração é para começar a reunião, não é a hora de você orar confessando os seus pecados. Se pedirem para você orar, você vai orar entregando a reunião. Se você tem que pedir perdão de pecados, você devia ter te pedido antes de ir para a reunião. Ou ao chegar na reunião, chame alguém, confesse para ela o seu pecado e ela vai orar com você para você ser liberto. Quem me entendeu? Gálatas capítulo 6, versículo 6 diz: o que está sendo orientado na palavra deve compartilhar tudo o que possui de bom com aquele que o instrui. Não vos enganeis, Deus não se permite zombar, portanto, tudo que o ser humano semear, isto também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da sua carne colherá ruína, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos desfaleçamos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Sendo assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Você sabe que você tem duas famílias, não é? A biológica, aquela de onde você nasceu, e a de fé, ou a da fé, que é o povo onde Deus te inseriu para congregar e crescer em ser um instrumento cada dia mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. E é bem certo que quanto mais enjoado você for, mais culpado você será diante de Deus. Porque quanto mais você enxerga o erro no outro e pratica a mesma coisa, maior então é a sua sentença. Quanto mais misericordioso você é, e com mais amor e cuidado você trata o próximo, certamente mais você será transformado, e assim também você será tratado, porque Jesus diz que com a mesma medida com que eu medir, eu também serei medido. O esperto demais, o inteligente demais, o enjoado demais, geralmente está ferrado a mais. Sabe o que é ferrado, né? O boi, quando tem o seu novo dono, é esquentado uma marca de ferro ou de aço na brasa ou no maçarico, e aí então encosta-se no couro dele. Ele foi ferrado, está marcado.
Tem gente que nada no corpo escapa, nem a língua. Irrepreensível para a glória de Deus. Aprender a viver de uma maneira que nada nem ninguém, nem mesmo Deus, vai ter coisas para dizer a seu e a meu respeito. Isso é possível? Para o homem não, mas para Deus, tudo é possível. Nosso caráter precisa ser tratado, a fim de que sejamos santos, mesmo quando não tem nenhum santo de carne e osso junto conosco. A santidade que atrai a glória de Deus é aquela que eu vivo quando não tem ninguém de carne e osso junto comigo, porque provavelmente todos nós temamos mais a presença do irmão do que a presença do Deus Todo-Poderoso. Tem muitas coisas que nós não faríamos junto um do outro, mas que nós fazemos na presença de Deus. Isso significa que eu me preocupo mais em ser irrepreensível para o comedor de arroz e feijão, do que para aquele que não precisa comer, dormir ou descansar. Aquele que diz, não temas, eu sou contigo. Eu sou o teu Deus, eu te fortaleço. Nosso caráter precisa ser tratado, a fim de que sejamos santos, mesmo quando não tem nenhum irmão de carne e osso junto conosco. No livro de Êxodo, no capítulo 2, a partir do versículo 11, narra um breve momento da vida de Moisés, o único homem com quem Deus falou face a face. Diz a Escritura que Moisés já era adulto, e um dia ele saiu para visitar o lugar onde se encontravam seus irmãos hebreus, escravos do Egito, e descobriu como era árduo e exaustivo o trabalho que eram obrigados a fazer. Observou que um egípcio espancava um hebreu indefeso, e como olhasse para uma e outra parte, e viu que ninguém estava ali, matou o egípcio e o enterrou na areia. Você entendeu? Não tem ninguém vendo, nem irmão e nem não irmão. Se ninguém está vendo, posso fazer o que eu quiser. Matou o egípcio. Mas você sabia que sempre tem alguém vendo? E hoje não é só Deus que está me vendo e te vendo sempre. Você sabia disso? Sempre tem uma câmera em algum lugar. Você já percebeu isso? Não tem mais para onde se esconder, gente. Sempre tem um infeliz com a câmera. Pode ser uma câmera de segurança, pode ser um celular da desconfiança, mas sempre tem alguém te vendo. Ei, psiu. Diga aí para o seu vizinho, você nunca está só. Além do Espírito Santo, tem sempre alguém de olho em você. Que coisa mais doida, irmãos. E sabia que quando você se torna pregador, a coisa piora? Às vezes você está num lugar, você pensa, aqui estou tranquilo, ninguém está me vendo. De repente chega, Pai do Senhor. Aí você pensa, da onde saiu? Eu te vi na internet. Eu assisto suas pregações. Fiquei tão feliz de te ver aqui. Quem está me entendendo? Ser filmado é um problema? Ser conhecido é um problema? Só para quem quer viver de qualquer jeito. Mas para quem está disposto a mudar o padrão de vida ao padrão que agrada a Deus, e o padrão que agrada a Deus é livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Jesus nos libertou para vivermos a liberdade de glorificar a Deus servindo as pessoas. Moisés olhou para a direita, olhou para a esquerda,
não tinha ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. Mas alguém estava vendo, e era outro hebreu que depois o denunciou. Quem se deixa tratar, cresce na capacidade de discernir e passa a amar mais e julgar menos. Você sabia disso? Quando você deixa Deus tratar você, quando você tem uma vida mais permeada pela presença de Deus, quando você passa a ter um tantinho a mais de intimidade com Deus, uma das coisas que essa presença produz na sua vida e na minha é amar mais e julgar menos. Quer saber como anda a intimidade com a pessoa? Observe o tanto de veneno que tem na língua dela. A Bíblia diz que da mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. A amargura com certeza não procede de Deus. A murmuração com certeza não procede de Deus. A difamação com certeza não procede de Deus. Porque de Deus só vem coisa boa. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Quer saber o tamanho da intimidade da pessoa com Deus? Meça a quantidade de veneno que tem na sua língua. E como é que eu meço ou mido a quantidade de veneno de uma língua? Pelo que sai da boca da pessoa. Porque o veneno não é guardado na língua, ele é guardado aonde? No coração. Sobre todas as coisas que você deve guardar, guarda o teu coração. Quem se deixa tratar, cresce na capacidade de exercer discernimento, entendimento com critério divino, e então passa a amar mais e a julgar menos. Não julgueis para que não sejais julgados. O homem segundo o coração de Deus, o rei Davi, aprontou. Quem se lembra que o Davi aprontou? Era para ir para a guerra e ele resolveu ficar no palácio, fazendo nada. Mirou na dona Betseba, que estava livremente se banhando, e o homem ficou tarado por ela. Apóstolo, essa palavra não pode ser dita no altar. Ficou doido por ela. Tem prova? Tem. Ele perguntou, quem que é aquela dona? É a mulher do capitão do seu exército. E cadê o capitão? Está na guerra, então traz a mulher para cá. Ele estava o quê? O que ele estava por ela? É, aquilo que nós só deveríamos sentir pelo outro quando é nosso cônjuge. Davi já tinha 10 esposas, ele não precisava de pegar a esposa do outro. Mas ele não estava vivendo de modo irrepreensível. Traz ela aqui que eu não me aguento, eu estou doidão por ela. Fez a caca. Depois de ter feito a caca, ficou mal. Além de adulterar, tramou a morte. Além de tramar a morte, envolveu outros na sua má obra. Até que chegou o dia. Porque o dia sempre chega, irmãos. Tanto para boa colheita, quanto para má colheita. Não se engane, de Deus não se zomba. O ser humano plantar, ele vai colher. Aí então eu vou fazer um parênteses aqui para perguntar. O que vai determinar a sua colheita? Deus ou o diabo? Nenhum e nem outro. Quem determina o que você vai colher é o que você mesmo plantou. Não é nem Deus e nem é o diabo. Sou eu. Eu é que defino qual será a minha colheita. Porque eu é que sei o que eu estou e o que eu já plantei. Pergunta para o seu vizinho aí para me ajudar. Qual é a qualidade das suas sementes? O que você tem para colher, querido?
Chegou a vez do Davi, o rei, o homem segundo o coração de Deus, recebeu a visita do profeta Natã. Receber a visita de um profeta sempre foi uma honra para um rei, seja para quem for. Afinal, o profeta era o representante imediato do Todo-Poderoso. Agora, quando o cidadão está sentindo todo sujo, receber a visita do profeta, como será que era? Era que nem criança, irmão, quando bate no mais novo e o pai chega. Como é que fica? Era que nem cachorro quando apronta. Sabe quando o cachorro sobe na mesa e come que não deve? Quando o dono chega, como é que o cachorrinho fica? Natã chegou e contou uma história para o Davi. Olha, o cidadão era rico, tinha ovelha que não acaba mais, esposa tinha 3, concubinas tinha 7, e aí o vizinho dele tinha uma ovelhinha só. E o vizinho recebeu visita em casa, ao invés de pegar uma das suas ovelhas e servir, resolveu pegar a única que o vizinho tinha, matou e assou. O que você acha, Davi? Davi nem esperou, na verdade, Natã perguntar. Ele disse: o homem que fez isso deve restituir 4 vezes mais, e deve acontecer isso e isso com ele. E o profeta disse: o homem é você, seu cara de pau. E aí lá no Salmo 51, você vai ver a reação do Davi. Ele mandou escrever, aliás, ele escreveu um hino e mandou cantar para todo Israel. Enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos se envelheceram e ficaram que nem um riacho seco. Isso, na verdade, é no Salmo de número 32. Lá no Salmo de número 51, o homem segundo o coração de Deus, Davi, escreveu, para que se tornasse cântico, a seguinte letra: tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença, incontestável ao me condenar. Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento, sim, desde que me concebeu a minha mãe. E aí ele pede para Deus purificá-lo, e ele vai dizendo que ele precisa que Deus crie nele um coração puro, que renove dentro dele um espírito inabalável, e que não tire dele o Espírito Santo. Meu irmão e minha irmã, uma das coisas que nos impede de nos tornarmos uma vida agradável a Deus é o fato de nós colocarmos a nossa culpa sempre nas costas do outro. Uma das coisas que nos impede de nos tornarmos irrepreensíveis para a glória de Deus é nos preocuparmos em não perdermos o carro, em não perdermos o sapato, em não perder a camisa, polo, aramis, sei lá o que mais, mas não estarmos muito preocupados com as vestiduras do Espírito Santo. Davi fez algo terrível, mas ao ser exortado, a primeira coisa que ele fez foi correr para debaixo da culpa, foi vestir a culpa do alto da cabeça à planta dos pés. A segunda coisa que ele fez não foi correr de Deus, mas foi correr para a presença de Deus. Eu estou aqui sujo, eu estou aqui cheirando mal, mas eu estou na tua presença, não me rejeites, purifica-me, Senhor, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Quem está me entendendo? O que eu estou dizendo para você e para mim? É impossível viver na terra sem errar, mas é possível reconhecer o erro e se deixar tratar por Deus para se tornar alguém irrepreensível para a sua glória. O líder que não tem vida no altar, o líder que tem vida no altar, não é uma pessoa infalível, corre o risco de errar, porém,
Eu quero lembrar que líder na comunidade evangélica Aliança Cristã não necessariamente é um pastor, um líder de louvor, de grupo familiar. Quem é líder na Aliança Cristã? É aquela pessoa que pelo menos cuida da sua própria vida. Você pode não liderar ninguém, você pode não fazer parte de nenhum ministério, mas se você não liderar pelo menos você mesmo, você não é digno de estar na presença de Deus. Porque no mínimo você vai ter que se apresentar diante de Deus. E se você conseguir cuidar de você, não tem ser humano que, se você quiser, você não consiga ajudar. Porque a pessoa mais difícil para eu cuidar sou eu mesmo. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu para o jovem pastor Timóteo: cuida de ti mesmo, torna-te padrão na palavra, no procedimento, na fé e na pureza. Quem está me entendendo, dê um sinal assim. O líder que tem vida no altar não é uma pessoa infalível. Todos nós corremos o risco de errar. Porém, quem tem vida no altar reconhece quando erra, confessa o seu pecado e se conserta. Quem tem vida no altar reconhece quando erra, se arrepende, confessa a sua culpa e se conserta. Não tem o ditado errar é humano? Sim. E permanecer no erro? Dureza de coração. Eu me lembro de um pastor muito querido, muito amável e muito amado, que passou por esta casa de oração, um talento, uma pessoa fora do comum, muito bem instruído, muito bem treinado e muito bem avisado acerca do fato de que pastor tem que ser vegetariano, não pode gostar de carne de ovelha. Quem me entendeu? E um dia eu esperei o pastor ali na porta e disse para ele: hoje você não vai pregar. Por quê, pastor Lucas? Porque você estava lá no seu consultório comendo sashimi de ovelha. Não, deixa eu pregar, Deus me deu a palavra, Ele me usa mesmo assim. Você está entendendo? Quando o rei Davi comeu sashimi de ser humano, e o profeta o exortou, o que ele disse: ai de mim, pequei contra Deus. Quando esse moço que fez a mesma coisa que o Davi foi exortado, ele disse: Deus me usa mesmo assim. E esse é o grande perigo para você e para mim. Fazer o que desagrada a Deus e achar que ser usado por Deus, receber bênçãos de Deus, é a mesma coisa que ser aprovado por Ele, que ser irrepreensível na sua presença. Quem está me entendendo, dê um sinal. Deixa eu pregar, Deus me usa mesmo assim. Você pode pregar, querido, lá nos quintos, aqui não. Aqui você precisa subir no altar para confessar o seu pecado. Você vai confessar o seu pecado para quê? Para você passar vergonha? Não, a vergonha é o que você fez. Você vai confessar o seu pecado para você receber ajuda, misericórdia da igreja, oração intercessória, para que você não seja enterrado, mas seja assim ressuscitado. Quem está me entendendo? É o contrário. Quando eu escondo o pecado, ele vai apodrecer os meus ossos. E quando eu confesso o pecado, ele é tirado de sobre mim, a misericórdia vem sobre a minha vida, e Deus então pode me restaurar. Quando eu escondo o pecado, outros pecados vão me chamando. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. O cristão é chamado para viver vida de se ensina ou não. O que passa disso é vida repreensível. Segundo a Bíblia, é obra do diabo. O preço pago por Davi, por sua prática de adultério, foi altíssimo. Deus não tinha para a vida de Davi o plano de ele fazer um grande desvio
e a sua vida familiar tornar-se uma desgraça. O adultério nunca foi plano de Deus e nunca será para a vida de ninguém. Tem cristão abestado, imbecilizado, que consegue dizer: se eu não tivesse traído, eu não teria te conhecido, ó querido, ó querida. O pecado, ainda que procedido de perdão, precedido por arrependimento, ele mata. Deus não tem planos de pecado para mim nem para você. O plano de Deus para a sua vida e para a minha vida é que nós sejamos irrepreensíveis para a sua glória. Posso ouvir um aleluia? Porque o que Deus tem para nós é o bem e não o mal. O mal vem e Deus usa o mal para nos ensinar, mas o mal não é projeto de Deus. Davi pagou um alto preço. E aí eu quero fazer a primeira pergunta. Se Davi tivesse discipulador, talvez ele não tivesse levado 1 ano para confessar seu pecado. E quem sabe ele teria ficado só no primeiro pecado. Qual foi o pecado de Davi? O primeiro foi ser vencido pela preguiça. A preguiça é uma praga, é uma desgraça. Preguiça de ler, preguiça de orar, preguiça de lavar louça, preguiça de fazer o que eu fui chamado para fazer. Ficou lá no palácio. Aí veio o segundo pecado, que está lá em Tiago. Cada um, quando é tentado, não diga é tentado por Deus, porque o ser humano é tentado pela sua própria cobiça. Quando essa o atrai e o seduz. Depois da preguiça, o primeiro pecado de Davi, qual foi? A cobiça. Se o Davi tivesse o Natan como seu pastor, discipulador, mentor, fiscal, seja lá o que for. Natan, chega aí que eu preciso bater um papo contigo. Natan, eu estava aqui no palácio, rapaz do céu, você não sabe o que eu vi. Rei, o que viste, Senhor? Natan viu uma mulher tomando banho. E você sabe que aqui no Oriente também é que nem lá no Ocidente, ninguém toma banho de roupa. Tem alguém aqui que toma banho de roupa? Levanta a mão, por favor. Natan, e olha, Natan, o que eu vi, nunca mais consegui esquecer, Natan. Eu vou dormir pensando, eu acordo pensando, eu como pensando, tudo que eu faço é pensando. O que você acha disso, Natan? Se Davi tivesse discipulador e conversado com o profeta teria dito: o senhor não sabe o que está escrito na lei do Senhor? 7º mandamento, não cobiçarás. Ó rei, se o senhor quiser, peça outra para Deus. Foi o que Deus falou com ele depois. Essa já tem dono, não cobiça não. Porque a cobiça pode trazer o bem, mas traz junto o cão. Pergunta para o seu vizinho, está entendendo? Toda vez que você cobiçar algo ou alguém, aquele algo ou aquele alguém pode vir para a sua vida, mesmo já tendo dono, e junto com aquele algo ou com aquele alguém vai vir o Satanás junto. E o diabo, onde ele entra para matar, para roubar e para destruir. Não tem nada que venha junto com o diabo que o final vai ser uma boa digestão. Lembra quando Jesus estava lá no deserto, jejuando e orando? Terminou o jejum, 40 dias, era lícito comer. E o cão apareceu para ele e falou: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Qual que era o problema Jesus usar o poder que ele tinha para acabar com a sua fome? Nenhum. Mas quem é que estava dando o conselho? Era ele. Tudo que vem com o diabo dá indigestão. E pode dar congestão também. Congestão, os antigos falam congestão. Se Davi tivesse discipulador, talvez. Por que talvez? Porque nem todo mundo quer ouvir conselho. Tem gente que prefere quebrar a cara. Vão levando a vida, e a vida me levando. Nunca obedeci direito,
tô cheio de preconceito e vou apanhando da vida. Você acha que Deus criou você para apanhar? Não, Deus nos criou para nos amar e para o amarmos de todo o nosso coração. Mas Deus tem dó? Não, Deus tem compaixão. Deus precisa de você ou de mim? Também não. Ele escolheu nos amar. Por isso que o conselho dele é: torna-te padrão. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como ser humano que não tem do que se envergonhar. A vontade de Deus é que sejamos obreiros que não têm do que se envergonhar e que, ao sermos perseguidos, a perseguição seja injusta, principalmente por vivermos uma vida piedosa. O que é uma vida piedosa? É abrir mão até daquilo que é lícito, que a maioria das pessoas fazem, mas que você deixa de fazer, porque sobre a sua vida repousa o poder de Deus. Eu tenho direito de tomar um cálice de vinho e um copo de cerveja. Eu tenho, mas eu não tomo, porque eu estou cercado de gente que tem problema com cachaça. Então não tomo. Quem está me entendendo? Um copo de cerveja e um cálice de vinho não leva ninguém para o inferno e nem tira autoridade para expulsar demônio, mas tira de você a autoridade para ajudar o bêbado. Quem está me entendendo? E aí as pessoas vão dizer assim: você é muito radical, quer ser muito santo. Eu não quero ser muito santo e nem ser radical. Eu quero ser simples como tu, puro como tu és, santo como Jesus. Misturei tudo. Ô Camila, por favor. Cadê você, Camila? Faz favor aqui, Camila. Vamos cantar essa canção agora? Bem-aventurados sois, quando vos insultarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Irmãos, ficar brigando porque eu tenho direito disso, direito daquilo, qualquer Zé Ruela, qualquer Maria Gasolina briga. Ser perseguido por defender os seus direitos, isso é para qualquer pagão. Agora, você abrir mão dos seus direitos e as pessoas te criticarem porque você abre mão do seu direito para ser exemplo, para servir, nisso Deus é glorificado. Isso é tornar-se irrepreensível. Você quer ser irrepreensível? Não vai ser vivendo do jeito que você quer, nem fazendo tudo que você quer. Para tornar-se irrepreensível, é preciso... Vamos ficar de pé? E vamos cantar essa canção? Tem como projetar?
Aleluia! Sente-se, por favor. Você e eu não podemos impedir que os pensamentos venham, mas nós podemos impedir que os pensamentos se tornem sentimentos, sentimentos que vão nos gerar a sensação de desaprovados aos olhos de Deus. Mateus 5,11, mais uma vez: bem-aventurados sois quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa, disse Jesus. Melhor é ser perseguido do que ser perseguidor. Melhor é ser traído do que ser traidor. Meu irmão e minha irmã, a falta de pessoas andando corretamente, praticando a justiça, é o fator de atração do juízo divino. Quando Deus comunicou ao seu amigo Abraão que iria destruir a cidade onde o seu sobrinho estava morando, Abraão disse: mas o Senhor vai destruir tanto o justo quanto o ímpio? E se lá tiver 50, 40, 30, 20, 10 pessoas que andam na justiça, o Senhor vai destruir a cidade? O Senhor disse: não vou destruir. O juízo de Deus vem, a maldição vem, a desgraça vem, porque faltam pessoas fazendo bem, porque faltam pessoas decididas a viver de modo irrepreensível para a glória de Deus. Se em Sodoma e Gomorra tivesse 50 pessoas vivendo de modo agradável a Deus, todo aquele povo depravado não seria destruído. A Escritura diz que Deus procurou numa ocasião uma pessoa para se colocar na presença dele como intercessor, e não achou ninguém. Ser discipulado por alguém aprovado diante de Deus faz ou pode fazer toda a diferença, e não ser discipulado pode fazer muita falta. A diferença maior é a presença de Deus, mas se o discipulador não discipula a si mesmo, não tem vida com Deus, não tem vida no altar, não é aprovado por Deus, não busca ser irrepreensível, mude de discipulador. Se o teu discipulador não faz questão de te discipular, se você falta e ele solta foguete de felicidade, e ele prefere que você mais falte do que apareça, mude de discipulador. Agora, se você é aquele que sempre arruma uma desculpa para não ir para o discipulado, mude de vida, mude de comportamento, deseje ser alguém irrepreensível. Eu não vou conseguir terminar essa mensagem hoje, mas como tenho hábito e coragem de fazer, vou falar um pouco sobre a minha vida. E eu não tenho dificuldade de falar das coisas boas, e menos ainda das não boas. E muitas vezes as coisas começam bem, mas mesmo sendo no centro da vontade de Deus, elas podem terminar mal. Eu tenho dito aqui nesses dias que uma das maiores bênçãos para a minha vida, para a minha existência, foi ter ido morar em Três Lagoas. Lá eu aprendi a ler 3, 4 horas de Bíblia, a jejuar 4 vezes por semana, e também a orar 2, 3, 4 horas, e minha vida mudou radicalmente, minha vida mudou sobrenaturalmente, e dali um tempo então mudei para Araçatuba, um pouco mais à frente de Três Lagoas, e lá em Araçatuba eu experimentei sinais, prodígios, milagres e maravilhas, coisas assombrosamente maravilhosas que a Bíblia diz que Deus faz, e Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e Ele continua operando seus sinais, seus prodígios e suas maravilhas. Chegou um momento da minha vida que eu pensava assim: Deus até pode usar o fulano e o ciclano, mas a plenitude da glória de Deus só se manifesta onde eu estiver. Você entendeu? Eu não tinha inveja de ninguém, eu não me colocava para atrapalhar a vida de ninguém, mas eu achava que eu era o cara. Deus até tem servos e servas, mas que nem eu, difícil. E de fato, irmãos, tudo que você possa imaginar, tudo que você possa imaginar que você já viu na Bíblia,
eu já vi Deus operando, eu orando e Ele operando, tudo. Mas eu andava sozinho, eu não tinha ninguém para prestar contas, eu tinha perseguidores. E aí eu comecei a viajar na maionese. Eu até queria dizer aleluia, mas saía aleleu. Louvado seja eu e depois tu, ó Deus. E aí eu precisei ser enviado por Deus para uma faculdade teológica lá em Santa Catarina. Lá eu comi o pão, que eu não sei quem foi que amassou. Acredito que fui eu mesmo. Lá fui tratado. Eu fiquei 5 anos na melhor faculdade do Brasil. Hoje ela não é a melhor mais, porque 50% da carga acadêmica foi tirada para que ela se adequasse ao MEC. Ela caiu de qualidade. Mas, indo para aquele lugar, eu fui duramente perseguido. Na hora de fazer a tarefa, que eu acabava 2 horas antes da maioria, sempre tinha que vir um fiscal, para ver se o serviço estava bem feito, porque eu tinha acabado muito rápido. E o que isso fez com que eu fizesse? Eu limpava até as quinas das tomadas, para ninguém achar nada de errado. Eu estudava para tirar 10 e nunca chegava no 10, era só 8,5. Porque eu fui apresentado para o pessoal de lá antes de chegar lá. E no meu entendimento, até muito tempo, ou até um tempo atrás, eu achava que aquilo era obra do Satanás. Aí eu descobri que aquilo era obra de Deus. Porque senão hoje, quem sabe, eu seria orgulhoso que nem o Lúcifer, o anjo cheio de luz, que se tornou o quê? Demônio. Quem está me entendendo? Até aquilo que é bom pode se tornar ruim, quando você se isola em você mesmo, e a partir de você, você enxerga os outros. Não, tem gente boa, tem gente santa, tem gente que Deus usa, mas que nem eu, não tem. E esse não foi o pecado de Lúcifer? Tudo bem, eu estou aqui louvando, é bom, mas eu mereço estar acima dele, porque que nem eu não tem. Pergunta para o seu vizinho, você está entendendo? Aí deixa eu te falar uma coisinha simples. Quando você não consegue perdoar, você está dizendo para Deus que nem eu não tem. Quando você não consegue abrir mão dos seus caprichos e das suas enjoeiras, você está dizendo como eu não tenho. Quando você se coloca na postura de juiz, você está dizendo como eu não tenho. Mas nem sempre você percebe. E aí você acha que é representante divino, e na verdade está manifestado por Beelzebul. Ser irrepreensível para a glória de Deus é abrir mão de ser quem você acha que é e nunca foi. Porque Jesus teve que se esvaziar da sua glória, e eu tive que me esvaziar do meu vazio e do meu achismo. Pergunta para o seu vizinho, você tem que se esvaziar do quê? E eu fico pensando, se eu tivesse discipulador, minha história poderia ter sido diferente, eu teria encrencado menos, servido mais, estudado mais. Eu vou terminar a mensagem hoje. Mais 5 minutos? Quem me dá mais 5 minutos? 5, 10, 15, 20. Rapidinho, sério mesmo, vamos rapidinho. Moisés teve 80 anos de preparação, mas ele se tornou repreensível pelas circunstâncias da vida. Agora, o discípulo de Moisés, Josué, mesmo tremendo de medo diante do chamado divino para substituir o seu discipulador, ele se deu bem melhor do que Moisés. Sabe por quê? Josué foi preparado por Moisés, que foi para ele um discipulador. Moisés foi preparado 80 anos nas faculdades do Egito, 40, e no deserto, sozinho, mais 40. Sozinho você acha que está bem preparado, mas não está,
porque a Bíblia diz que melhor é serem dois do que ser um. O profeta Elias, outro solitário, teve um ministério de poder, fogo e glória, mas se não fosse a misericórdia de Deus, teria terminado sua vida depressivo, enfiado numa caverna. Já o seu discípulo Eliseu foi bem preparado pelo profeta Elias, mesmo que Elias contrariado, discipulava ele a contragosto, foi Deus que mandou. Mas Elias preparou bem o seu discípulo. O profeta Eliseu operou o dobro de milagres que Elias, e mesmo depois de morto, ainda operava milagres. Diz a Escritura que ele foi jogado num buraco, abriram a cova para jogar mais morto lá, e quando os mortos bateram nos ossos de Eliseu, o que aconteceu com os mortos? Eles ressuscitaram. Fala aí para o seu vizinho: ei, Eliseu teve discipulador. Eu não preciso de discipulador, eu sou eu. Eu já fui eu, levei na cabeça, mas não cheguei a virar demônio. E você está correndo risco? Jesus de Nazaré, para curar, perguntava para a pessoa: o que queres que lhe seja feito? Mas um de seus discípulos, aquele mais ousado, Pedro, a sombra de Pedro projetada na pessoa, curava. Sabe por quê? Pedro foi discipulado. O discipulador Pedro disse assim para ele: quem crer em mim, fará as obras que eu faço e outras maiores. Pedro foi discipulado. Pergunta para o seu vizinho aí: e você, querido? Não, eu não preciso, porque eu. Deus quer que você seja irrepreensível para glorificar o nome dEle. Por isso, não se isole, se deixe cuidar, se deixe ser ajudado por alguém, anseie crescer, larga a mão de ser para sempre a mesma coisa. Escolha alguém para quem você vai prestar contas, para quem você vai dar relatório do uso do seu celular, do seu computador, com quem você vai falar abertamente dos sites que você mais usa. Cruz credo, apóstolo, Deus me livre. É uma maneira de você se libertar. Você pede: Deus me livra, e você não está conseguindo se livrar. Então você precisa de alguém de carne e osso para ser instrumento de Deus na sua vida. Escolha alguém para quem você vai prestar contas, porque discipulado fundamentado na falsidade leva para o inferno do mesmo jeito que quem não é discipulado. Não, vai vir o casal aí, vamos contar só a parte boa. A parte ruim é conosco mesmo. Não, a parte boa você nem precisa contar, criatura. Conta a parte ruim. A parte boa está boa, precisa melhorar a parte ruim. Quem está me entendendo? E se o discipulador contar o que eu contei para os outros, ele é que vai para os quintos dos infernos. Deixa ele se estrepar, o que importa é que você vai ser liberto e curado. Posso ouvir um amém? Porque todo discipulador sabe que não pode expor a vida do discípulo. Quem expõe, expõe consciente. Então vai para o inferno consciente. É sério, irmãos, contar da vida dos outros dá inferno. Concluindo, às vezes, o perseguidor acaba servindo como um tipo de discipulador, você sabia? É o que eu compartilhei antes, e não vou repetir agora. A pessoa que mais me abençoou, talvez um dia ele ouça essa mensagem, hoje ele é um pastor aposentado, Osiel Campos de Oliveira Júnior, foi a pessoa que mais me abençoou. Ele sentava com você, apóstolo, para perguntar como é que estava seu coração, ele se preocupava em te instruir? Não, ele pedia relatório para saber tudo que eu tinha feito, e quando ele não concordava, ele descia a ripa.
E quando eu ia pregar, ele sentava na primeira fileira e ficava com uma prancheta, papel e uma caneta. Para quê? Para anotar os erros do meu sermão. Quantas oportunidades ele teve de comentar erros? Uma! Quem está entendendo? Estão me perseguindo, não vou pregar mais, não vou trabalhar mais, não vou fazer exercício mais, não vou comer mais, não vou... Estão te perseguindo? Melhora, para o perseguidor não ter nada para falar de você, torne-se irrepreensível. Aquilo que eu falei da faculdade, o meu serviço só melhorou, porque eu sabia que sempre tinha um fiscal para ver se o que eu estava fazendo estava bom. E sabe como, irmãos, que eu, pela misericórdia de Deus, até hoje, eu espero que amanhã eu possa dizer a mesma coisa. Eu vivi em 4 estados, em nenhum deles você vai achar coisa podre que eu pratiquei onde eu passei. Em nenhuma das casas, das tantas casas, com nenhuma das centenas e centenas de moças e rapazes com quem eu conversei, você não vai achar nada de podre que eu tenha praticado. Mas, apóstolo Lucas, você nunca foi tentado? Ainda sou. Mas quando a tentação vem sobre mim, eu apresento Jesus para ela. Quem está entendendo? Qual é a maior tentação de um homem e de uma mulher? É a tentação da carne. Quando alguém muito interessante vem para perto de mim, para não falar outra palavra, que você sabe que eu gostaria de falar, mas não pode. Eu falo de Jesus para a pessoa. É impressionante, pode ser o homem mais bonito, mais maravilhoso da terra, pode ser a mulher mais bonita e mais perigosa. Falou de Jesus, acaba com a força, acaba com o poder, acaba com a tentação. Quem está entendendo? Agora a gostosona vem para o seu lado. Ah, meu Deus, falei. Puxa. A criatura vem para o seu lado. Aí você pensa, não, eu sou o cara. Aí você começa a conversar e tal. Dali a pouco você já fala que a sua mulher não presta. Daqui a pouco você fala que o perfume daquele demônio é melhor do que o da sua esposa, que é santa. E quando você vê, você está no colo do capeta. Agora, quando a criatura vem, aquela que não pode falar, né? Quando a criatura vem e você fala, olha, Deus é bom, hein? Você é uma criatura divina. Hã? É, Deus te criou, mas não foi para mim, viu? Porque eu já sou casado. Mas você está procurando um bom marido? Eu sei quem dá bom marido, porque eu sei quem dá boa esposa. Jesus de Nazaré. Quem dá felicidade é Jesus de Nazaré. Quem dá felicidade é Jesus de Nazaré. E para quem ora e é fiel, Ele dá também homem e mulher. Quem está me entendendo? Use as situações não para te reprovar, mas para te tornar irrepreensível para a glória de Deus. Posso ouvir um amém? O melhor antídoto contra a tentação é a proclamação. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Filipenses 2,12 diz assim: sendo assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, colocai em prática a vossa salvação com reverência e temor a Deus, pois é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar de acordo com a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, vivendo em um mundo corrompido e perverso, no qual resplandeceis como grandes astros no universo, retendo firmemente a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de me gloriar no fato de que não foi inútil que corri e trabalhei. Fique de pé. Irrepreensível para a glória de Deus. O nosso irmão mais velho, ele quer olhar lá do céu, para todos nós que estamos aqui, para os que estão conosco pela primeira vez, ele quer olhar lá do céu, Jesus quer olhar lá do céu, e dizer assim: Pai, valeu a pena. Olha lá, Pai, eles negam a si mesmos, Pai,
eles querem resplandecer a minha glória, eles abrem mão, Deus, até daquilo que eles poderiam praticar, mas eles dizem não, para poder me representar da maneira que te agrada, Pai. Olha lá, Pai, olha lá ele, Pai, olha lá ela, Pai, olha como eles estão vivendo, como é que o Senhor não vai derramar sobre eles algo que faça com que a atenção dos outros se volte para eles? Olha lá, Pai, aquele meu irmão, aquela minha irmã, aquele meu irmãozinho, aquela minha irmãzinha, olha lá, Pai, olha aqui, Pai, eu paguei por eles, e eles estão correspondendo. Faça assim com as suas mãos. Amado Jesus, nós sabemos e temos crido que o Senhor morreu a nossa morte, para que nós vivamos a sua vida. Não queremos ser irrepreensíveis como um status quo, como um folder, como um anúncio. Queremos ser irrepreensíveis no nosso modo de vida, para que o nosso viver seja agradável aos teus olhos e cheire bem as tuas narinas. Queremos ser irrepreensíveis para nesses dias conseguir acreditar que podemos elevar os nossos olhos para o Senhor, de onde vem o nosso socorro. Queremos viver de modo irrepreensível para também usufruir com convicção de que todas as coisas cooperam para o nosso bem, ainda que não pareça. Jesus de Nazaré, queremos viver de modo irrepreensível para que através de nós resplandeça a tua glória, e dezenas, centenas e milhares de vidas tenham a experiência de saber que o Senhor é bom, que o Senhor é um Deus ajudador, e que o Senhor quer que nós abramos mão de coisas que mais cedo ou mais tarde vão nos prejudicar. Ó Pai, nós queremos nos tornar pessoas de conduta irrepreensível, para que não precisemos gastar tempo com coisas que precisam ser consertadas, ao invés, ó Pai, de andarmos no centro da Tua vontade, que é boa, é agradável e é perfeita. Poderoso Deus, me ajude os meus irmãos e irmãs a ansiar mais pela Tua aprovação, pela Tua irrepreensibilidade, do que por qualquer outra coisa passageira dessa terra. Nos ajude, Pai, a nos vencermos antes do profeta colocar o dedo no nosso nariz. Nos ajude, Senhor, a dizer não para nós, e sim para o Senhor e para a Tua vontade. Ó Deus, dá que quando saímos daqui, cada filho e cada filha siga na unção, na direção, no poder do Teu Espírito Santo. Que as nossas vidas, ó Pai, contem com o Teu respaldo, contem com a Tua presença, contem com a Tua companhia, contem com o selo, com o carimbo de aprovados. Leva-nos além, Pai, a um nível mais profundo de intimidade com o Senhor, porque nós ansiamos ser simples como Jesus, puros como Jesus, simplesmente como Jesus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ó Deus. Amém e amém. Se você foi abençoado, dê um aplauso ao Senhor. Dá um toquinho aí no seu irmão e diga: irrepreensível para a glória de Deus.